Olá, segunda-feira, 6 de abril. Tudo bem? Seja bem-vindo e veja os destaques do segunda edição. Donos de pequenos negócios são afetados de maneiras diferentes pela crise. Saiba como alguns lucram e outros temem em fechar as portas definitivamente. O depoimento de um gaúcho que mora com a família na China. Técnico de futebol mudou o jeito de trabalhar para se adaptar à realidade pós-pico do coronavírus. Acessório indispensável no rosto dos gaúchos. Veja o passo a passo de como fazer sua máscara caseira e dicas para usá-la de maneira segura. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Você pode estar estranhando de me ver aqui, no lugar do Marcelo Chemali, pois o SBT preza pela saúde dos seus funcionários, principalmente em época de pandemia. Por isso eu estou aqui. O Chemali apresentou o SBT Rio Grande, primeira edição, enquanto o André Har está em casa. Essa é a nossa obrigação, nos preservar. Esperamos que você faça também a sua parte. Mais de 90% das micro e pequenas empresas gaúchas já sentem os efeitos da crise econômica provocada pela pandemia. Tem quem esteja repensando o negócio e outros preocupados em manter a clientela quando tudo voltar ao normal. E vai voltar. Com a pandemia, tudo parou e os pedidos despencaram. A gente tinha um evento, um aniversário no dia 21 de março, que ele foi cancelado no dia, 17, 18. Então, assim, foi muito em cima, né? E aí foi no cair do ficha, mas um pouquinho de crise vai me impactar. De acordo com uma pesquisa do Sebrae, os empreendimentos do Rio Grande do Sul registraram queda de quase 70% no volume de vendas nas últimas semanas. O Sebrae entrevistou mais de 500 empreendedores gaúchos. 3 em cada 10 estimam fechar as portas permanentemente em um mês, caso as restrições pelo novo coronavírus continuem ou fiquem até mais duras nas próximas semanas. A pizzaria do Paulo foge do padrão. Com mais gente em casa, as vendas pelo sistema de teleentrega subiram 30%. Do meio de março para cá, cara, é absurdo. Assim, a gente não dá conta. Teve que aumentar mais um motoboy. Hoje a gente trabalha com 4 motoboys e 5 no final de semana. A gente está com 2 pessoas atendendo telefone e WhatsApp, que é a minha esposa e a outra menina, a Michele. E a gente está com 3 pessoas na cozinha e, assim, graças a Deus, está apertado. O Sebrae estima que todo o setor vai ser afetado, uma hora ou outra. E quase 50% dos empreendedores estudam pegar empréstimo nas próximas semanas. Mas algumas dicas são válidas para não perder a clientela. Além de cuidar das despesas e privilegiar as que são necessárias, é fundamental ter criatividade. Procure maneiras alternativas de continuar atendendo. Via delivery, takeaway, hospedando seus produtos em sites de empresas maiores ou no seu próprio site, se for o caso. Mas não desapareça do mercado. A gente está tentando aproveitar a crise para captar novos clientes, porque é inevitável que nossa venda algum dia vá cair. Olha, eu sei que o assunto é polêmico, muita gente quer trabalhar, precisa trabalhar, mas é um caso de saúde pública. E o que as autoridades falaram? É preciso se preservar. Fique em casa, essa é a melhor recomendação. A questão financeira se corre atrás. A questão da saúde hoje é inadiável. E olha só, na China, onde ocorreu o primeiro caso de coronavírus, os números da doença dão a esperança de que as coisas podem voltar à normalidade. Mas quando, hein? Bom, eu conversei agora há pouco com um gaúcho que vive há 13 anos no país. O técnico de futebol, Matheus Martins, nos conta como está a China, que tenta se recuperar da pandemia. Matheus, dá para dizer que o país está próximo de retornar à normalidade ou não? Olha, Glauco, o governo tem incentivado as pessoas a irem para a rua, né? Mas com todas as precauções, com máscaras, com checagem de temperatura na entrada de cada comércio, né? O que eles têm resguardado ainda é as escolas. A minha impressão é que eles resolveram deixar o povo sair primeiro para a rua,
ver se teriam novos casos para que depois recomeçasse com as escolas. E você vê alguma atitude diferente em relação a vocês, brasileiros, por exemplo, que estão aí? Sim, durante todo esse período, a maneira com que os chineses estavam nos tratando mudou bastante. No início, eles se sentiam seguros de conversar com a gente, de estar próximo, porque os casos maiores eram realmente na cidade de Wuhan, né? Então, eles estavam mais com medo de se contagiar entre eles, mas desse período agora, do meio de março para frente, se tornou um pavor para os chineses estar perto dos estrangeiros. Mesmo as pessoas que moram aqui no mesmo condomínio que a gente, a primeira pergunta que fazem é: quando que vocês retornaram? Você viajou para sua terra natal? Você esteve nos Estados Unidos? Você esteve na Itália? Então, os chineses têm evitado a aproximação com a gente agora, nesse período. Bom, você dá aula, né, como técnico para crianças, adolescentes chineses. Você não está dando aula nesse momento. Como é que está sendo o seu trabalho? A gente está apenas fazendo aulas particulares, personal. Como eu tenho o meu próprio centro e meu próprio campo, eu tenho acesso a dar essas aulas. E também estou indo dentro dos condomínios ou nas praças públicas para dar esses treinamentos particulares. Mas os treinamentos em grupo, não só de futebol, como de qualquer outro esporte, seguem proibidos e vão ser apenas liberados quando as crianças possam voltar às escolas. Hoje, as crianças apenas têm tido aula online. Uma curiosidade, todo mundo está usando máscara ainda ou não? Sim, a máscara ela é obrigatória, tanto para entrar na sua própria casa, no seu próprio condomínio, como para andar na rua. É obrigatório o uso de máscaras. E a gente fica muito triste que um problema que começou aqui na China tenha chegado tão longe e está atrapalhando aí a vida e também fazendo com que muitas pessoas aí de países tão distantes tenham ficado doentes e muitas vezes até falecido, né? Pois é, e hoje tivemos mais uma notícia triste, confirmado o 5º óbito de paciente com coronavírus em Porto Alegre. Foi uma idosa de 90 anos que possuía outras comorbidades. Ela estava internada na UTI do Hospital Mãe de Deus desde o dia 28 de março. Um levantamento realizado com base em informações dos óbitos causados por coronavírus no Brasil afirma que a parcela da população que possui maior risco de mortalidade por Covid-19 é da faixa etária dos 60 anos em diante. Por isso, tanto pedido para que as pessoas se cuidem, principalmente os idosos. Agora vamos atualizar os números no mapa do Rio Grande do Sul em relação ao novo coronavírus. Os últimos números divulgados, ultrapassamos os 500 casos, já são 501 casos confirmados em território gaúcho. Dá para ver pelo mapa que são cidades espalhadas por todo o território do estado. Temos na fronteira, onde antes não havia registro de casos positivos, por exemplo, Uruguaiana com 2 casos. Agora, a grande concentração realmente é na região metropolitana. Só Porto Alegre tem 253 casos confirmados dos 336 da região metropolitana. Chama atenção Bagé, né? 26 casos na região da Campanha. Muito provavelmente em virtude daquele profissional de saúde que teve contato com várias outras pessoas. Caxias do Sul é a terceira cidade com um índice maior, com 21 casos. Aí vem Novo Hamburgo com 20 casos, Canoas 11, Passo Fundo 11, por aí vai. Já são 67 municípios gaúchos que registram casos positivos de coronavírus. E mais uma vez lembramos, 8 mortes, a 5ª morte registrada em Porto Alegre dessa mulher de 90 anos. Olha só. Vamos mudar um pouco de assunto, mas ainda com relação ao coronavírus. Advogados foram suspensos preventivamente depois das denúncias de suposto esquema de atestados falsos para obter prisão domiciliar. Você lembra desse caso? A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou somente as iniciais de 2 advogados que foram apontados como suspeitos no esquema. Os 2 estão impedidos de exercer a profissão. Eles são investigados por usarem laudos médicos falsos para justificar pedidos de prisão domiciliar. Na semana passada, áudios vazaram mostrando um suposto diálogo entre detentos e advogados. E um dos advogados diz que cobra R$ 2.000 para entrar com o pedido.
e ainda afirmou ter conseguido a soltura de 6 apenados. Bom, o mínimo que se esperava era que esses responsáveis fossem identificados. Se aproveitando de um momento como esse, de pandemia, em que está bem explícito na lei que as pessoas de grupo de risco são beneficiados pela soltura, entre aspas, eles se aproveitaram desse momento e aí estão propiciando com que esses criminosos estejam na rua, mas com atestados falsos. Olha só, o governador gaúcho disse que hoje que não vai adiar o pagamento do IPVA. Eu quero ir para Santa Maria conversar com a Bruna Tasqueto a respeito deste assunto, porque muitas pessoas fizeram protestos hoje pela manhã e nada de alívio para os motoristas. É isso, Bruna. Boa noite. Oi, Glauco. Boa noite para ti, boa noite para o pessoal que está em casa. É isso mesmo. Hoje de manhã, donos de vans e de ônibus de turismo aqui na cidade fizeram uma carreata pedindo a prorrogação do pagamento do IPVA e também de financiamentos bancários. Mas, como você disse, o governo não deu alívio, né? O governador Eduardo Leite disse que não pode criar uma lei que beneficie apenas uma parcela dos contribuintes, já que mais da metade já quitou o IPVA. Além disso, a crise na saúde, segundo o governador Eduardo Leite, né, em função do coronavírus e também da estiagem, deve comprometer a receita do Estado, já agora em abril, em cerca de 700 milhões de reais. E é preciso dinheiro para conseguir manter os serviços, né? O governador Eduardo Leite disse também que parte do valor que ainda deve ser arrecadado com o IPVA vai para os municípios, que, por sua vez, esperam essa receita para continuarem a manter os serviços de saúde. E falando em atendimento de saúde, Galco, eu tenho uma boa notícia aqui do centro do estado. É a abertura de 50 leitos para atendimento de pacientes com a Covid-19 no Hospital Regional de Santa Maria. 40 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. Segundo o governo do estado, a abertura desses leitos deve começar agora na metade de abril. O prefeito Jorge Pozobon, há umas 2 semanas, disse que o governo havia liberado mais de 7 milhões de reais para a abertura desses leitos. Na sexta-feira, o Exército já começou a transferência de materiais de uma clínica desativada aqui na cidade, lá para o Hospital Regional. A Receita Federal também fez doações de aparelhos de ar-condicionado e esses leitos no Hospital Regional, Glauco, eles devem desafogar os leitos de UTI lá do USME. O USME tem 10 leitos para atender pacientes do novo coronavírus e o Hospital Regional, então, vem para dar esse suporte aqui na região. Uma boa notícia para a gente, Glauco. Sem dúvida nenhuma, muito obrigado, Bruna. Mutirão, esta é a palavra neste momento, todos têm que dar a sua parte. E quem está dando, e muitos, são as universidades. Elas estão sem aulas, mas nem por isso deixam de ensinar em tempos de pandemia. Lá da zona sul do estado, vem uma solução prática para ajudar na higiene e combater o novo coronavírus. As universidades seguem engajadas na luta contra o coronavírus. Da engenharia de automação e de computação, professores, técnicos e alunos uniram esforços para criar um equipamento muito importante durante a pandemia. A Organização Mundial de Saúde recomenda a instalação de estações de higiene das mãos com água limpa e sabão, principalmente em zonas mais pobres. A FURG saiu na frente e já providenciou 2 modelos de pias que podem atender a essa demanda. O papel de uma instituição federal de ensino superior, o papel de uma instituição de pesquisa pública, é fomentar essas ideias, demonstrar que a gente tem capacidade de produção mesmo em curto intervalo de tempo. Isso foi um projeto que, desde a motivação até essa concepção, foi desenvolvido em 5 dias. A pia evita que o usuário abra e feche a torneira e se contamine. Um dos modelos se vale de um sensor infravermelho para o acionamento da água. No outro modelo, um sensor libera o sabão líquido que sai de dentro da torneira. E um segundo sensor despeja água por 15 segundos. Aquelas que necessitam transitar em ambientes públicos possam ter uma alternativa de higienização das suas mãos, utilizando aquilo que é o convencional, aquilo que elas estão acostumadas a usar e de mais baixo custo, que é a água limpa e sabão. As pias são o resultado de uma frente tecnológica coordenada pela Universidade para combater e prevenir o coronavírus, chamada de ITEC Corona. Toda a tecnologia de códigos de acionamento, a FURG repassa livremente para quem quiser reproduzir os modelos. É um produto que a gente tem que deixar nos nossos espaços urbanos em profusão
para fomentar essa ideia, para manter essa ideia de que a asepsia das mãos é uma das mais valorosas formas de tu manter as pessoas saudáveis, né? Que belo exemplo. Afinal de contas, você viu há pouco, a gente falou que o Rio Grande do Sul já tem mais de 500 casos. E quantos casos que não estão documentados, que não foram anotados, que não testaram? Então, essa preocupação tem por que existir. E todo mundo tem que fazer a sua parte na higienização. Porque, afinal de contas, ainda não há testes para todos. Aliás, vamos ficar nesse assunto. Olha, para aumentar o número de testes de coronavírus aqui no estado, a Secretaria de Saúde contratou um laboratório privado para ajudar a dar conta desta crescente demanda. A previsão é de que o laboratório faça 250 exames por dia. Os resultados devem ser enviados para o Centro Estadual de Vigilância e Saúde em até 24 horas. A validade do contrato é de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais meio ano. O objetivo da Secretaria agora é ampliar a parceria com universidades para realizar ainda mais estes tipos de exames. E, mais uma vez, as universidades dando a sua colaboração, né? Agora, vamos falar do norte do estado, porque de lá vem 2 grandes exemplos de solidariedade. Ações que unem voluntários, policiais e bombeiros em uma mesma corrente de doação ao próximo. Acompanhe. O trabalho é feito em conjunto, mas cada uma na sua casa. São 9 costureiras voluntárias de Três Passos e Tiradentes do Sul. A ideia nasceu de policiais civis da região. Parte do material e da verba foi arrecadada com entidades ligadas ao comércio e com o Conselho Comunitário de Segurança. O objetivo é chegar a 7.000 máscaras. Todo mundo se uniu para fazer isso, para ajudar a fazer uma coisa para pessoas que estão cuidando da gente. Os agentes de saúde, os pessoal da segurança pública, eles precisam dessa ajuda. Enquanto aqui no Noroeste, esse trabalho dos voluntários já está reforçando a proteção de quem atua nas forças de segurança, em Passo Fundo e em Erechim são os bombeiros que estão capitaneando uma rede de solidariedade para ajudar a população mais carente. Nos pátios dos quartéis, eles organizaram um serviço de doações pelo sistema de drive-thru. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene para a prevenção e combate ao coronavírus. Você poderá realizar sua doação sem o risco de contaminação, pois estaremos utilizando equipamentos de proteção individual. Olha só, certamente você ou alguém que você conhece já procurou máscaras para comprar e talvez não tenha achado. Então, aguarde. Depois do intervalo, a gente mostra como fazer uma máscara caseira e como utilizá-la. A gente já volta. Voltamos com a segunda edição e agora um alerta e um apelo. Fique em casa. Nossas equipes passaram por praças e parques no final de semana e, olha, parecia que estávamos vivendo os dias pré-pandemia. Muita gente aglomerada, conversando, praticando esportes. E se o apelo pela saúde dos porto-alegrenses não for o suficiente, a Prefeitura promete mudar a rotina da cidade para evitar aglomerações. A iluminação de áreas esportivas será desativada em alguns locais públicos, por exemplo, além das multas para os idosos que estiverem na rua sem necessidade. E aqui, ó, eu volto a frisar por que eu estou aqui. Porque o SBT está fazendo um rodízio de apresentadores justamente para que uns possam ficar em casa. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua. O conjunto tem que funcionar. Senão, uns vão pagar pelos outros. Agora, elas já são uma recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Elas quem? As máscaras. E elas podem ser caseiras. Devem ser usadas por quem precisa sair de casa como proteção. Agora vejam passo a passo, né? Como fazer a sua máscara em casa. Fácil. Veja aí. É nessa fábrica de roupas que o grupo de voluntários se reúne para cortar os tecidos. Depois, o material é encaminhado para costureiras finalizarem as máscaras em casa. Juntos, eles já confeccionaram 20.000 itens para doação. A Aline, que é uma das organizadoras, topou mostrar pra gente como se faz uma máscara caseira.
Então, nós vamos utilizar um percal 200 fios para estar construindo essa máscara hoje. E aqui está o nosso moldezinho de 20 por 20 que vai nos auxiliar nesse processo. Com um papel pardo, faça um molde de um quadrado de 20 por 20 centímetros. Como a máscara é dupla, coloque um tecido por cima do outro e, usando o molde, corte os dois. Passe os panos com ferro quente. Das bordas para dentro, faça marcações de 5 centímetros para sinalizar o limite das pregas. Com alfinetes, marque 3 pregas no centro do pano e passe novamente para fixá-las. Na máquina, prenda primeiro os elásticos de 20 centímetros. O elástico vai entre os panos. Prenda fixando também as pregas. Depois, faça uma barrinha ao redor de toda a máscara. Se você não tem máquina, pode costurar à mão com agulha e linha. As máscaras de tecido devem ser usadas individualmente e trocadas quando estiverem úmidas. Ao final do dia, você vai lavar com solução de hipoclorito e no dia seguinte você pode reutilizá-la. O uso de máscara de TNT exclusiva, ela não pode ser lavada, ela não vai ser recondicionada. Então, no final do dia, você tem que descartá-la. A recomendação é sempre manusear a máscara com as mãos bem lavadas. Outra dica importante é, ao colocar ou retirar a máscara, tocar apenas nas alças, nunca na parte principal, para evitar contaminação. E lembre-se que mesmo protegido com tecido, você não deve tocar no rosto. O Ministério recomenda que máscaras cirúrgicas e N95, que tem esse nome porque filtra 95% das partículas do ar, sejam priorizadas para os profissionais da saúde. Olha, o passo a passo para a confecção das máscaras está na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS-oficial. E nós encerramos a segunda edição de hoje com música sem sair de casa. O artista Vini Neto presenteou os moradores da zona leste da capital. Um show num topo de um prédio durante um pôr do sol para que todos assistissem sem precisar ir para a rua. Boa noite, a gente se vê amanhã. Fique em casa. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido.